passamos à última intervenção. Desde já vos peço desculpa pelo não cumprimento do horário, mas, de facto, no princípio tivemos aquela questão com o professor Rogério Cação e só por isso é que não vamos terminar à hora que estava prevista. Já sei que é sempre aborrecido, mas vamos tentar ver se ainda conseguimos ter debate. Não sei se será ou não, depende da hora a que terminarmos. Agora passaria à doutora Helena Ferreira, que é advogada e formadora do Conselho Regional, que nos vai falar da interdição e da inabilitação para o acompanhamento, o reforço da garantia e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e desde já agradecer o interesse e a presença nesta iniciativa. Cabe-me a mim falar um pouco da lei que foi publicada em agosto, portanto a Lei 49/2018, 14 de agosto, que cria o regime jurídico do maior acompanhado. Matéria que tem toda a relevância e que decorre de tudo aquilo que já foi aqui falado. Falámos do diagnóstico duplo e das dificuldades que do mesmo resultam na identificação da melhor solução para uma pessoa que padeça efetivamente de uma deficiência. Falámos da Lei da Saúde Mental que temos atualmente em vigor, dos problemas que a mesma não soluciona totalmente e das necessidades da sua alteração. Falámos também dos direitos humanos, das pessoas com problemas de saúde mental e da necessidade de salvaguarda desses direitos. Tudo isto está subjacente, portanto, digamos que poderá ser considerado, na minha opinião, o pano de fundo para a aprovação da Lei 49/2018. Terá início de vigência em fevereiro, portanto, dentro de 6 meses. Eu desde já posso adiantar, depois aprofundarei isto a nível conclusivo, que me parece muito pouco tempo para que toda a sociedade e para que todos os operadores envolvidos possam adaptar-se, não obstante ser uma questão que tem vindo a ser atrapalhada, pelo menos em Portugal, com afinco, desde 2016. O fim preconizado por esta lei consiste na eliminação de situações de discriminação, no reforço da autonomia das pessoas com deficiência e, seguindo os princípios já aqui abordados, e que não vou repeti-los, princípios consignados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e isso tudo nesta convenção que já foi aqui falada e explicada de uma forma bastante clara pela doutora Paula, na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Destes dois instrumentos decorrem princípios que impunham esta alteração legislativa. O primeiro princípio é, desde logo, a consagração de que da assistência como essência da capacitação das pessoas, de uma capacitação auxiliada. As pessoas com deficiência, como também referiu a doutora Paula, são sujeitos de direitos. Devem ser os autores principais das suas vidas e devem partir delas as decisões que têm repercussão nas suas vidas. Preconizam respeito pela vontade e pela autonomia da pessoa, que pode não coincidir com o seu interesse. E desde logo aqui surge uma grande diferença, porque até aqui estas pessoas, os regimes de proteção, se assim pudermos dizer, que tínhamos em vigor para estas pessoas, seria a salvaguarda do seu superior interesse, e agora temos que atender às vontades e preferências das pessoas, que muitas vezes podem nem sequer coincidir com o seu interesse. Todos nós, que à partida, já foi aqui dito que todos somos doentes, todos temos problemas de saúde mental, tendo ou não, e aqueles que se intitulam, entre aspas, de normais, podem, ao longo das suas vidas, e não conheço ninguém que não o tenha feito, tomar uma decisão de sua livre vontade que atente quanto ao seu interesse, quantos nós já não o fizemos. Portanto, logo aqui esta diferença entre o salvaguardar o superior interesse ou atender à vontade e preferência da pessoa. Depois de tudo isto decorre também, como falou a doutora Paula, a necessidade de desenvolvimento e flexibilização das medidas de apoio, que devem ser proporcionais e subsidiárias, e já veremos como. Portanto, a pessoa tem que decidir, não tem que decidir sozinha, tem que ter apoio. Tudo isto, portanto, temos que capacitar as pessoas e dotá-las de meios que lhes permitam reger a sua pessoa a nível pessoal, de exercício dos seus direitos pessoais e patrimoniais. Tudo isto
todos estes princípios que decorrem destas convenções que Portugal está vinculado a cumprir são absolutamente incompatíveis com aquilo que conhecemos como sendo o regime da tutela e daí a necessidade de alteração da legislação. Até aqui, o que é que nós temos? A figura do tutor, do representante legal, que decide, que pode até decidir contra a vontade da pessoa e tudo isto tinha que mudar. Esta mudança na lei, portanto, a aprovação da Lei 49/2018, que tem implicações em diversos diplomas legais, e eu aqui vou focar-me apenas na alteração substantiva ao nível do Código Civil e na alteração adjetiva ao nível do Código de Processo Civil, mas temos muitos outros diplomas que terão que ser considerados: Código Penal, Processo Penal, Lei da Procriação Medicamente Assistida, Registro Civil, um sem fim de diplomas que têm alteração por efeito da entrada em vigor deste diploma. Todos nós, este diploma implica uma mudança muito significativa na sociedade, na nossa mentalidade enquanto juristas e implica também uma alteração da mentalidade de todos os operadores judiciários. Passo então a salientar as implicações que esta lei tem ao nível do Código Civil e do Código de Processo Civil, no sentido de tentarmos perceber ou de tentar partilhar convosco aquela que é a minha percepção no que respeita, ao fim e ao cabo, a esta lei, traduzir ou não aquilo que a Convenção impõe, a Convenção que já foi aqui falada. Desde logo, nós tínhamos como pessoas sujeitas à interdição, e estou a falar no artigo 138 do Código Civil, cuja redação é alterada, tínhamos como pessoas sujeitas a um regime de interdição todos aqueles que, por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, se mostrassem capazes de governar a sua pessoa e os seus bens. No caso dos inabilitados, estaríamos a falar apenas da questão patrimonial. Neste momento, a redação do artigo 138 o que diz é que o maior impossibilitado, por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos, ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, beneficia de medidas de acompanhamento. E, portanto, daqui desde logo se revela que, ao invés de se impedir o exercício de direitos, aquilo que se pretende agora é possibilitar que essas pessoas possam exercer esses direitos devidamente acompanhadas. Portanto, deixa de se olhar apenas para os casos, também é uma alteração, a meu ver, importante, para os casos de anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, passando esta disposição a conter uma maior abrangência no sentido de que passa a olhar-se também para outras patologias que já foram aqui também abordadas e que fazem parte da nossa sociedade, que de alguma maneira podem envolver esta necessidade de acompanhamento. E, portanto, há também aqui uma alteração na motivação inerente ao desencadeamento destes procedimentos, porque ao nível do que tínhamos, ou do que ainda temos, porque ela ainda não está em vigor, portanto, o regime da interdição e inabilitação, desde logo, aquilo que desencadeava este tipo de processo era a perspectiva de quem a propunha, uma perspectiva de acautelar uma determinada expectativa, sobretudo a expectativa sucessória. Portanto, estratégias que visam, ao fim e ao cabo, têm uma índole mais patrimonial do que propriamente a pessoa em si. E, portanto, era toda uma conflituosidade, toda uma perspectiva que iria conduzir à propositura da ação de interdição. Aliás, também já foi aqui abordado, quando a doutora Paula falou aqui nesta questão do aumento do número de processos no último ano, que tem, sobretudo, a ver com uma questão patrimonial. Outra diferença grande no nosso Código Civil é a redação do artigo 141. Quem é que pode requerer o acompanhamento? Até aqui, a pessoa com legitimidade ativa para desencadear uma ação de interdição e inabilitação eram as pessoas, os sucessíveis, digamos assim. Portanto, não era o próprio. Neste momento, a legitimidade é primordialmente atribuída à pessoa, portanto, que passa a ser designada até como o beneficiário do acompanhamento. Portanto, não era o interdito que podia dar impulso processual, eram as pessoas que a lei estipulava como tal. Neste momento, o acompanhamento pode ser requerido pelo próprio. Ou pode ser requerido por qualquer outra pessoa, daquelas indicadas na lei também, que depois terão a oportunidade de ver, desde que a pessoa autorize.
Portanto, a pessoa tem que autorizar-se, não sendo o próprio a pedir o acompanhamento, a propor a ação judicial, poderá ser uma outra pessoa, mas sob a sua autorização. Esta autorização pode ser suprida pelo Tribunal. Se um outro requerente, uma outra pessoa, quiser fazê-lo, o beneficiário não autoriza e, portanto, a pessoa que requer, o requerente, vai ter que, em simultâneo, portanto, no próprio pedido, requerer o suprimento dessa autorização. E, portanto, desde logo aqui se nota a prevalência também da vontade da pessoa, que passa a ter um papel ativo. Exceção feita ao Ministério Público, porque também tem legitimidade para requerer a medida de acompanhamento e aqui, independentemente de autorização. Aqui, poder-se-á levantar aqui uma questão que tem vindo até a ser aflorada a propósito do regime da interdição e inabilitação pela nossa jurisprudência e doutrina, que é de saber se esta legitimidade ativa é concorrente, no sentido de dizer se um dos requerentes requer com base em determinadas circunstâncias, outro pode fazê-lo também em simultâneo. A propósito do regime da interdição e inabilitação, havia e há correntes que entendem que sim, porque as circunstâncias que fundamentam esse pedido poderão ser diferentes, e outra, que é aquela que eu acho que se ajustará melhor, é a de que não. Portanto, se um requer, isto não é um processo de partes, se um requer, o resto cabe ao Tribunal. Cabe ao Tribunal apurar as circunstâncias que justificam o acompanhamento e decidi-lo em conformidade na salvaguarda dos interesses do beneficiário. O requerimento, o acompanhamento, peço desculpa, é requerido na maioridade, podendo ser, e isto mantém-se no artigo 142, já existia a propósito da interdição no artigo 138 anterior, pode ser requerido também no ano anterior à maioridade para produzir efeitos a partir dessa altura. Depois, em relação ao acompanhante, temos uma alteração muito significativa, porque ao nível da interdição e inabilitação tínhamos está determinado na lei, no artigo 143, que corresponde, que só tem alteração na sua redação. Portanto, o cônjuge, a pessoa designada pelos pais ou progenitor, qualquer dos progenitores. A grande diferença aqui é que agora passa a poder haver escolha. Aliás, o acompanhante deve ser escolhido pela pessoa que vai beneficiar das medidas de acompanhamento. Outra diferença relevante é que podem ser escolhidos e designados judicialmente vários acompanhantes com funções diferentes. Portanto, é uma alteração também significativa. E, portanto, mais uma vez se privilegia aqui o papel da própria pessoa que tem o direito de escolher o acompanhante. Em relação à escusa e exoneração da figura do acompanhante, que está prevista atualmente a propósito da escusa e exoneração do tutor no artigo 146, passa a estar previsto no artigo 144, sem alterações significativas. Há aqui a possibilidade de um pedido de escusa e de exoneração na falta de cumprimento dos deveres por parte do acompanhante. Conflito de interesses poderá surgir, sendo certo que está também aqui salvaguardada nesta nova lei no artigo 150, que não tem correspondência com a versão anterior, que o acompanhante deve abster-se de agir em conflito de interesses e, se o fizer, os negócios eventualmente praticados serão anuláveis nos termos do artigo 261, ou seja, no regime aplicável ao negócio consigo mesmo. O âmbito e conteúdo do acompanhamento. Esta é uma das principais alterações que está consignada no artigo 145 do Código Civil, portanto, corresponde também em termos de numeração, mas com grandes diferenças. O que temos ainda na versão do Código Civil é que o tutor deve cuidar especialmente da saúde do interdito, podendo para esse efeito alienar os bens destes, obtida a necessária autorização judicial. E, atualmente, aquilo que a lei define é que o acompanhamento deve limitar-se ao mínimo indispensável. O acompanhante tem que assegurar o bem-estar e a reabilitação do acompanhado, deve contactar, há também aqui
uma obrigatoriedade de contacto com a pessoa beneficiária do acompanhamento permanente, estando agora estipulado pelo menos um dever de visita, no mínimo com uma periodicidade mensal ou outra que o Tribunal entenda por conveniente. Esta é uma alteração significativa porque, pelo menos dos casos que conheço e que tive a oportunidade de contactar diretamente, o que notei é que as pessoas, sobretudo aquelas que estão institucionalizadas, são colocadas na instituição e ninguém mais quer saber delas. Portanto, não são visitadas, dá a ideia que as pessoas o que querem é esquecer-se que aquele problema, porque encaram como um problema nas suas vidas, querem esquecer-se que aquele problema existe. E, portanto, as pessoas ficam isoladas e sem contacto, o contacto que efetivamente se impõe. E, portanto, esta é também uma alteração que, na minha ótica, é significativa. Depois, ao nível dos seus direitos pessoais e negócios da vida corrente, o que a lei define, a Lei 49 de 2018, na redação que dá ao artigo 147 do Código Civil, é que o acompanhado pode exercer os seus direitos com o apoio que vem do acompanhante, e a sentença que decreta o acompanhamento pode, de alguma maneira, limitar em algumas matérias o exercício desses direitos. Estamos a falar, por exemplo, na outorga de testamento, que pode, a sentença, aliás, está legalmente vedada a outorga de testamento, e o recurso às técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, continuam a existir algumas limitações ao exercício de direitos pessoais por parte do beneficiário do acompanhamento, portanto, da pessoa beneficiária. Em relação ao internamento, aquilo que a Convenção define é que é uma medida que não deve ser aplicada e, portanto, não pode haver restrição de direitos. Direito à liberdade, e o internamento está diretamente relacionado com o direito à liberdade. E, portanto, a questão que coloco aqui é como compatibilizar o internamento que continua a estar previsto neste diploma legal, e não só, continua a estar previsto na Lei da Saúde Mental, e já falámos nela aqui, como compatibilizamos então isto com o artigo 12º da Convenção, que diz que não podemos restringir a liberdade das pessoas e, portanto, como é que, portanto, aquilo que resultará das normas da Convenção é que devem ser utilizadas outras medidas que não o internamento. Portanto, compatibilizar tudo isto parece-me a mim ser uma matéria muito difícil e muito complicada, sobretudo quando, e é a minha opinião, a sociedade não está ainda preparada nem dotada dos meios necessários para que se torne tudo isto execuível, porque é tudo muito bonito no papel, mas se não temos uma sociedade preparada, estruturada, com mecanismos de apoio a todos os níveis, inclusivamente das famílias, é muito complicado. Basta pensar que as pessoas que atualmente têm uma vida profissional intensa e que têm filhos menores, filhos normais, entre aspas, passa a expressão, muitas vezes se vêem com enormes dificuldades para conseguir acolher tudo e dar resposta a tudo, e não se trata sequer de um problema destes. Portanto, eu acho que há ainda um caminho muito, muito longo a percorrer para que consigamos tornar tudo isto execuível. Outra alteração muito significativa que resulta desta lei é aquela que tem a ver com aquilo que temos atualmente, que será o levantamento da interdição, e que vamos passar a ter, que será a cessação e a modificação do acompanhamento. Até aqui, a lei o que diz é que, cessando a causa que determinou a interdição, pode esta ser levantada a requerimento ou do próprio interdito ou das pessoas com legitimidade para requererem a interdição, e neste momento há uma alteração significativa que está consignada no artigo 149, que diz que o acompanhamento cessa ou é modificado mediante decisão judicial que reconheça a cessação ou a modificação das causas que o justificaram. Isto está relacionado com uma questão que vou falar mais à frente, que é a revisão, que passa a ser obrigatória, a revisão das medidas de acompanhamento, que passa a ser obrigatória pelo Tribunal. E, portanto, esta é também uma alteração bastante significativa.
Em relação à retribuição, passámos a ter uma norma expressa em relação à retribuição do acompanhante. É gratuito o cargo, portanto, o acompanhante não pode oferir qualquer valor pelo exercício desse cargo e está obrigado a prestar contas. Pode, contudo, solicitar a alocação de despesas que tenha em resultado da prestação desse acompanhamento. A remoção, também já referi, remoção e exoneração do cargo tem a ver com o cumprimento dos seus deveres ou com uma inaptidão que venha a revelar-se para o exercício desse cargo. Outra alteração bastante significativa e que acho que é importante ter noção até para nós, enquanto advogados, que possamos acompanhar processos desta natureza, tem a ver com a publicidade do processo. Até aqui, aquilo que temos relativamente aos processos de interdição é que as publicações são obrigatórias. Portanto, sempre que há um processo de publicação, toda a gente sabe, creio eu, que há lugar à publicação na Junta de Freguesia, no Tribunal, a fixação de editais, publicações nos jornais mais lidos da comarca ou da área onde a pessoa se encontra inserida de alguma maneira. Tudo isso muda porque a redação dada ao artigo 153 do Código Civil diz que a publicidade a dar ao início do curso do processo e decisão final é limitada ao estritamente necessário para defender os interesses do beneficiário ou de terceiros, sendo decidida em cada caso pelo Tribunal. Ou seja, vamos deixar de ter publicações obrigatórias do início, do decorrer e do desfecho deste processo, para termos publicações apenas nos casos e sempre que o juiz entenda que são necessárias. Não obstante, e como faz sentido, as decisões que venham a ser decretadas são sempre sujeitas a registro no âmbito do registro civil. Portanto, esta é também uma novidade que me parece importante ter em consideração. Em relação aos atos que podem ser praticados pelo acompanhado, estão definidos no artigo 154, e aquilo que se diz é que os atos que não estejam, o que resulta desta norma é que os atos não estejam em consonância com as medidas de acompanhamento são anuláveis se forem praticados posteriormente ao registro desse acompanhamento ou depois de anunciado o início do processo, desde que haja uma decisão final nesse sentido e os atos praticados sejam prejudiciais ao acompanhado. Revisão periódica, como já referi há pouco, a propósito da cessação destas medidas, portanto, como disse, o levantamento, a interdição, uma vez decretada, subsiste e perdura no tempo, no regime que temos atualmente em vigor. Passamos a ter a obrigatoriedade de revisão periódica, em que o Tribunal revê as medidas de acompanhamento, de acordo com a periodicidade que constar da sentença que decreta essas medidas e no mínimo de 5 em 5 anos. É uma norma que foi introduzida e, a meu ver, importante, porque, efetivamente, estas situações já foi aflorado aqui a propósito das doenças e das patologias que podem estar subjacentes a estas medidas, que elas podem ser temporárias, podem ser permanentes e, portanto, faz todo sentido que exista uma revisão periódica, digamos assim, aliás, é mesmo a designação legal das medidas de acompanhamento. Outra novidade é aquela que consiste na possibilidade de ser conferido um mandato ao acompanhante, ou seja, mesmo antes de serem decretadas estas medidas e de desencadeado o procedimento com vista ao acompanhamento, a pessoa, o beneficiário, pode escolher a pessoa que quer como acompanhante e conferir-lhe um mandato. Está previsto no artigo 156 da Lei 49 de 2018 e, portanto, isto significa que o maior que previne a necessidade desse acompanhamento pode desde logo escolher a pessoa, portanto, acaba por ser como que um procurador escolhe a pessoa que vai ser o seu acompanhante. É um mandato sujeito às regras gerais, portanto, é livremente revogável e, quando decretado o acompanhamento, o Tribunal pode aproveitar o mandato anteriormente conferido. Ou tê-lo em consideração na definição daquilo que entende serem as necessidades do beneficiário e os poderes do acompanhamento.
Ainda assim, está previsto também nesta norma que o Tribunal, se em alguma circunstância constatar que é vontade do acompanhado fazer cessar, pode livremente, sob essa condição, peço desculpa, pode revogar esse mandato. Uma nota aqui que me parece também ser de se considerar, uma vez que este mandato está sujeito às regras gerais, é a caducidade, a questão da caducidade do mandato, porque nada na lei afasta a possibilidade do mandato ser conferido no interesse do próprio e, portanto, à semelhança do que se passa com as procurações irrevogáveis, que todos nós conhecemos, não vai caducar se ocorrer a morte do beneficiário. Em relação à administração dos bens e por aplicação das regras gerais, continuamos a ter em vigor as normas que impedem que hajam disposições a favor do acompanhante. Já não será assim se essa disposição for em favor dos seus herdeiros legais. Portanto, aí já não será anulável. É um regime supletivo e esta regra vem consignada no artigo 140, no sentido de se as medidas ou se os deveres de assistência e cooperação que impendem sobre os familiares e as pessoas que têm responsabilidades para com o beneficiário forem suficientes, não há necessidade das medidas de acompanhamento. Passaria agora só a fazer uma breve referência, não quero tomar muito tempo, em relação às alterações no Código de Processo Civil, embora já tenha falado de alguma delas. A primeira, desde logo, é o facto de estes processos passarem a ter a natureza urgente. Até aqui tínhamos os processos de interdição e inabilitação correr como ações sem caráter de urgência. Neste momento, os processos de acompanhamento são urgentes. Continua a estar também prevista a possibilidade, na pendência do processo, serem decretadas medidas provisórias. Em relação ao início do processo, a novidade é que o requerente, ao apresentar ou elaborar o requerimento inicial, deverá indicar, para além de justificar a sua legitimidade, de requerer as medidas concretas que quer ver decretadas, as medidas de acompanhamento, e indicar quem deve ser o acompanhante, deve indicar, desde logo, explicar aquilo que entende que deve ser a publicidade a dar ao processo, deve juntar os elementos que indiciem a situação clínica alegada, como base desse pedido, e, nos casos em que assim seja, deve pedir desde logo, formular desde logo na petição inicial, o pedido de suprimento de autorização do beneficiário, se não houver esta autorização. A publicidade da ação também já falámos, portanto, já falei, passamos a um regime em que a publicidade já não é obrigatória, é o juiz que determina em função daquilo que entenda ser necessários, e a publicação passa também a ser feita no sítio oficial, que ainda, em termos que ainda hão de ser regulamentados por portaria. Há aqui ainda uma questão que me parece revelar, ao contrário daquilo que seriam os princípios decorrentes da Convenção, de atender, e até, aliás, acho que até é um dos comentários e críticas feitas pelas diversas entidades ouvidas a propósito do projeto legislativo, que é, temos consignada a possibilidade, no artigo 894 do Código de Processo Civil, de o juiz, embora não seja dada a publicidade que era a este tipo de processo, o juiz pode emitir comunicações a instituições financeiras, instituições de créditos, a bancos, de acordo com aquilo que entenda. E, portanto, continua aqui subjacente, de alguma maneira, uma preocupação patrimonial, não obstante, eu pude perceber naquilo que li, que foi uma das críticas veiculadas aqui nestas audições a propósito do processo legislativo e que me parece que não foi totalmente erradicada ao estar aqui consignada no artigo 894. Em relação à citação da pessoa, quando é desencadeado este tipo de processo, parece-me que continuamos a ter aqui prevista a possibilidade, se no artigo 895, na redação atual do Código de Processo Civil, na redação que resultará desta lei, a possibilidade de ser nomeado um curador
especial para efeitos de citação, portanto, o mero curador ad litem, portanto, com efeitos de representação apenas processual, para a prática de atos processuais relacionados com a citação, e, portanto, aí não temos grandes alterações. Uma das alterações que é também de salientar é o contraditório, e, portanto, porque aqui existem efetivamente alterações significativas. Aquilo que temos neste momento, ao nível do processo de interdição e inabilitação, é que há contestação, quando haja, porque pode não haver, seguem-se os articulados admitidos no processo comum. Neste momento, aquilo que será a tramitação processual tem diferenças significativas, porque, desde logo, ao requerimento inicial segue-se a resposta do beneficiário num prazo de 10 dias e temos a fase da instrução que impõe a audição obrigatória do beneficiário, portanto, da pessoa que vai beneficiar das medidas. Portanto, pelo contrário, o exame pericial, que era obrigatório nos processos de interdição e inabilitação, deixa de o ser, e passamos a ter, então, a audição obrigatória. Esta audição também tem algumas diferenças que eu acho que, no sentido propugnado pela Convenção de proteção desta pessoa, de salvaguarda até da sua privacidade, e que está relacionado também com a questão da publicidade do processo, temos aqui algumas alterações. Porque o que temos atualmente, e também já tive a oportunidade de assistir, e os interrogatórios a estas pessoas eu acho que são absolutamente constrangedores e são muito limitadores daquilo que pode ser a percepção do juiz que vai decidir aquilo que vai decretar em relação àquela pessoa. Porque a pessoa é ouvida por norma, salvo quando não se pode, quando está acamada e em estado de coma e situações extremas, mas, por regra, o interrogatório será levado a cabo no tribunal. Portanto, o tribunal é, desde logo, um ambiente que para estas pessoas pode ser intimidatório, as pessoas sentem-se olhadas, sentem-se intimidadas e, portanto, há aqui uma alteração que eu acho que é muito significativa, que é de o juiz poder determinar, o que não sucedia na lei que temos ainda em vigor, poder determinar que parte da audição, portanto, já nem sequer é interrogatório, é uma audição da pessoa, ser feita em termos mais resguardados, portanto, só na presença do juiz. E também outra das alterações é que o juiz pode e deve deslocar-se e ir ao encontro da pessoa, procedendo à sua audição num ambiente que a pessoa identifica mais como seu, onde estará mais à vontade e, eventualmente, creio eu, revelará de uma forma mais evidente o seu problema e as questões relacionadas com o seu problema. Portanto, acho que esta é uma alteração positiva. Em relação ao exame pericial e ao relatório pericial, embora a lei não seja muito clara, já não era na versão anterior, creio que continua a possibilitar-se a perícia como pericial ou singular. A lei não diz isto de forma clara, já não dizia no artigo 898 e continua a não dizer no artigo 899, mas no corpo destas normas surge a referência a um perito ou aos peritos, o que, quanto a mim, indicia que poderá haver, efetivamente, uma perícia ou singular ou colegial. Temos outra questão relacionada aqui ainda com o exame pericial, que tem a ver com o segundo exame. A lei também, nestas normas, não diz que pode haver um segundo exame, mas diz que o juiz pode autorizar a realização do exame num estabelecimento clínico ou médico. E, portanto, parece-me a mim que aqui estará aberta também esta possibilidade. Em relação à decisão, o conteúdo da decisão também é diferente. Aquilo que tínhamos era que a sentença que decretasse ou que decrete a interdição e inabilitação deve fazer constar, ou dela deve constar o grau da incapacidade, a data do seu começo e a nomeação do representante legal. Neste momento, aquilo que a sentença tem que consignar é a designação do acompanhamento, definir as medidas de acompanhamento, fixar a data
e fazer constar algumas limitações que entenda serem ajustadas ao caso concreto, como, por exemplo, a questão do testamento vital, a questão de cuidados de saúde específicos e respeito pela vontade antecipadamente a este nível expressa pelo acompanhado. Quanto aos efeitos da sentença, a sentença transitada tem algumas questões relacionadas com os recursos, portanto, ela é recorrível desde que se entenda que as medidas não serão as adequadas e terá legitimidade para esse recurso o requerente, o acompanhado e o acompanhante. Levantamento e termo ou alteração destas medidas. Aqui, o que temos neste momento é que o levantamento da interdição e inabilitação, como já referi, depende do impulso do próprio ou do seu representante. Neste momento, aquilo que temos é que a morte do beneficiário extingue a instância e as medidas de acompanhamento podem e devem ser revistas ou levantadas pelo Tribunal, independentemente de se requerer ou não. O Tribunal revê e, se entende que deve levantar as medidas, procede nesse sentido. A modificação a modificação ou o termo dessas medidas, independentemente da iniciativa de revisão por parte do Tribunal, também podem ser requeridas, nada na lei obsta que assim seja, e se o forem, processam como incidentes no processo principal, de acordo com o que vem previsto no artigo 904. Há aqui uma questão que deixa de ter consagração legal, e acho que é uma alteração importante, mas que a mim me levanta algumas questões para as quais ainda não tenho solução, mas que gostaria de partilhar convosco, que é, até aqui nós tínhamos a possibilidade, no artigo 904, de a ação prosseguir mesmo depois da morte do requerido. Este artigo foi totalmente alterado e não temos neste momento norma que assim o preveja. Esta ação prosseguia, sobretudo, com objetivos patrimoniais, negócios celebrados que ainda há necessidade de anular, que afetam as expectativas dos herdeiros e, portanto, havia esta possibilidade de o interesse processual, o pressuposto processual exigia apenas que existissem esses negócios anuláveis e que se justificasse o interesse nessa anulação. Portanto, era uma preocupação patrimonial, meramente patrimonial, que dava lugar a que a ação intentada ocorrendo a morte da pessoa sem a sua conclusão, pudesse prosseguir para haver a sentença de interdição ou inabilitação. Neste momento não temos isso. O que temos é o artigo 904, diz que a morte do beneficiário extingue a instância, mas também temos normas que dizem que existem atos do acompanhado que, e é o que vem previsto no artigo 154, e esta é a minha dúvida, que são anuláveis. Há atos do acompanhado que continuam a poder ser anulados judicialmente. Atos praticados depois de anunciado o início do processo, mas após a decisão final, caso se mostrem prejudiciais ao acompanhado, atos anteriores ao anúncio do processo e que ficam sujeitos ao regime da incapacidade acidental, que mais não é do que a anulabilidade do negócio. Pergunto eu, não tenho resposta para, se não subsiste aqui um interesse em que a ação prosseguisse. Porque, se os atos são anuláveis, nós temos que ter algo que justifique esta anulabilidade. Não encontrei ainda resposta, espero que esta minha dúvida se esclareça, mas é um problema que deixo à consideração. Por último, não me quero alongar muito mais, queria fazer referência aqui também a uma questão que me parece pertinente, dada a circulação que temos tido e a fixação de residência que temos tido pelos estrangeiros em Portugal, que é a questão da competência dos nossos tribunais para tratar destes processos relativamente a estrangeiros residentes em Portugal. Creio eu que os nossos tribunais terão competência para o efeito, contudo, temos que ter em atenção a aplicação da lei da nacionalidade. Portanto, poderemos ter uma competência dos nossos tribunais para este tipo de ações relacionadas com estrangeiros, mas poderemos ter que aplicar a lei da nacionalidade e que pode não ser coincidente com este regime.
é também uma questão que deixo para, se for do interesse, pensarem. Por fim, refiro apenas a disposição transitória, que vem, a disposição transitória que está prevista ou que resulta do artigo 26 da Lei 49 de 2018, que tem a ver com a aplicação da lei no tempo e que nos diz que esta lei tem aplicação imediata aos processos de interdição e inabilitação pendentes a quando da sua entrada em vigor. O juiz utiliza os poderes de gestão processual e adequação formal para proceder às adaptações necessárias nos processos pendentes. Aos atos dos requeridos aplica-se a lei vigente no momento da sua prática. As interdições decretadas antes da entrada em vigor da presente lei, às interdições aplica-se o regime do maior acompanhado, sendo atribuídos ao acompanhante poderes gerais de representação. Os tutores e curadores nomeados passam a acompanhantes, a ser designados acompanhantes, aplicando-se-lhes o regime adotado por esta lei. Os acompanhamentos resultantes desta transição podem ser revistos a pedido do próprio, do acompanhante, do Ministério Público e à luz do regime atual. Posto isto, resta-me apenas tirar algumas conclusões desta lei, da aplicação desta lei. É inequívoco que há uma limitação da intervenção judicial em matéria de restrição de direitos, liberdades e garantias das pessoas com deficiência ao mínimo indispensável, só podendo estas restrições e a sua exata abrangência ser determinadas após a audição direta da pessoa. Preserva-se, assim, a capacidade de autodeterminação destes cidadãos. Creio também que esta lei permite uma proteção condigna das pessoas com deficiência ou em estado de vulnerabilidade duradoura que carecem de proteção, seja qual for o motivo. O objetivo deste regime é que a pessoa possa manifestar a sua vontade com a ajuda de terceiros, autonomia, devendo qualquer decisão corresponder às suas vontades e preferências, em detrimento daquilo que até hoje todos nós interiorizamos como sendo o princípio, que é o do superior interesse. Procede-se à eliminação definitiva do regime da interdição e inabilitação e promove-se, portanto, um procedimento que promove o efetivo exercício dos direitos destas pessoas, o que é, quanto a mim, essencial para o cumprimento da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E, portanto, creio que trata-se de um marco histórico. Nós temos o Código Civil que data de 1966. Estas convenções são tudo menos recentes, portanto, o Estado português há muito que está vinculado ao seu cumprimento e, portanto, isto é, de facto, um marco histórico e uma viragem na nossa estrutura e no nosso pensamento enquanto juristas. E, portanto, diria eu, a propósito do tema da minha intervenção, que, efetivamente, isto se traduzirá no reforço da garantia e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Tenho algumas dúvidas, é que a sociedade já esteja preparada para. E acho que não está. O tempo dirá e espero que, efetivamente, esta lei não venha abrir caminho a abusos, não venha abrir caminhos ao decretamento de medidas absolutamente injustificadas e com fins que não estes. E, sobretudo, creio que tem que haver uma grande envolvência da sociedade, de todos nós, para tornar tudo isto execuível. E, portanto, era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Helena. Não sei se alguém tem alguma questão. Isto é som. Tem, mas se quiser pode colocar. Pode. Tenho leitura exatamente desse ponto de vista e a ideia era esclarecer isto. Eu tenho a certeza que a sociedade não está preparada. Acho que a sociedade vai fazer uma coisa que, infelizmente, em Portugal eu vejo muito fazer, é como é que eu vou adoptar isto para continuar a fazer exatamente o mesmo. E a prova disso veio a ser, nomeadamente, com o decreto-lei, que é uma forma do decreto-lei subverter uma lei. Entretanto, as pessoas podem pedir para serem beneficiárias, os beneficiários de acompanhamento vão ganhar mais dinheiro, logo vamos ter mesmo os capacitados a quererem ser incapacitados para ganharem mais uns trocos. Portanto,
não vai ser revertido o aumento. Vai aumentar muito, vai aumentar ainda. Sendo certo que o processo passou a ser urgente e, portanto, passou a ser urgente, não há capacidade de resposta e, como tem que se dar resposta, vai-se dar respostas mais rapidamente. Ou seja, vai haver mais despachos DS, vai haver mais exames periciais. Se o perito quiser ser ponderado, vai demorar mais tempo. Portanto, o juiz vai dispensar o exame pericial. Se o perito quiser responder rapidamente para ficar despachado, infelizmente, é esses que os tribunais vão pedir exames periciais. Portanto, eu acho que junto as minhas preocupações às suas, porque eu sinceramente estou muito pessimista. Mas as dúvidas em concreto têm que ver com uma interpretação mais extensiva ou mais restritiva em relação às limitações. Do meu ponto de vista, e quando a Sra. Doutora referiu que continua a haver as limitações, muitas das interdições, do meu ponto de vista não. Se o regime de acompanhamento está limitado ao mínimo indispensável, do meu ponto de vista, o que não estiver na sentença que a pessoa não é capaz, ela é capaz, indúbio pro libertate. Na dúvida, a maximização dos seus direitos fundamentais. Portanto, de facto, uma pessoa que seja interditada e com umas decisões no próprio dia, que vão apenas dizer uma ou duas coisas, do meu ponto de vista, uma pessoa beneficiária de acompanhamento vai continuar a depor em tribunal, vai continuar a fazer testamento, vai continuar a poder fazer tudo, excepto o que lá estiver. Excepto o que estiver na sentença, sim. Portanto, de facto, quando a Sra. Doutora referiu que vai continuar a haver estas limitações e estas, do meu ponto de vista, não há. Porque, provavelmente, elas não vão ficar nas sentenças. Sim, têm que ficar consignadas na sentença. E eu não estou a ver a ficarem. Aliás, porque ao obedecer ao 145, ao 147, ao 148, implicaria, aliás, até se deveria pedir isso no exame pericial para saber se era possível responder. Como os exames deixaram de ser obrigatórios, os que vão ser feitos são aqueles que forem feitos no próprio dia e no próprio momento. Portanto, eu tenho, efetivamente, muitas dúvidas que as limitações continuem. Não. A pessoa ficará apenas acompanhada para efeitos de receber subsídios. Sim, Sr. Doutor, percebe? O meu problema é efetivamente esse. E a outra questão que a doutora referiu em relação à citação, que fica mais ou menos igual, do meu ponto de vista é muito mau. A citação deixou de ser presencial. Eu estou a ver alguns tribunais muito modernos, e estou a pensar num que não vou dizer o nome, em que os juramentos e compromissos de honra já se fazem por mail. Eu estou a imaginar a pessoa a ser citada por mail. Eu próprio, se for citado por mail, eu se calhar não leio os mails. Portanto, a citação deixar de ser pessoal obrigatoriamente, eu acho isto muito arriscado. Mas eu não referi a questão da citação nesses moldes. O que eu se calhar não me exprimi bem, mas o que eu procurei transmitir é que sempre que o requerente ou o beneficiário, a pessoa em si, esteja impossibilitada de receber a citação, há um mecanismo que já está previsto na lei, que se mantém, que é a nomeação de um curador especial, que recebe a citação no seu lugar. Portanto, e foi isso que eu disse que se mantém. A citação, a menos que haja também uma alteração das regras no processo civil, continua a ser a mesma. Ser obrigatoriamente presencial, o que eu penso que é complicado. Pois, presencial não é. Pelos meios previstos, não é? Se ele está impossibilitado de receber, vamos para o curador especial. É a solução que a lei dá. Agora, doutor, a pessoa até pode, a citação até pode ser, a iniciativa ser presencial e a pessoa não consegue receber. Eu percebo, mas o facto de ser presencial iria implicar que alguém via aquela pessoa e transmitia ao juiz. Agora, o juiz pode decidir que a citação é por mail e, portanto, a pessoa recebeu, foi citada. Pois, eu acho que isto é muito perigoso. Pois poderá ser, sim. Doutor, se calhar não consegui esclarecer a sua questão, mas, de facto, é um caso para pensar, que solução, se a lei a resolve ou não e como é que vai ser daqui para a frente. Obrigada. Mais alguém tem alguma questão? Quer ir para casa, não é? Muito obrigado pela vossa presença, é sempre um gosto. Convido-vos a estarem presentes já agora nas próximas conferências do Conselho Regional de Direito Comercial no dia 6 e Alojamento Local no dia 12. Depois têm as das delegações, são cerca de 13 até ao dia 14, portanto, se quiserem, estejam presentes em algumas, estão convidados. Uma boa noite a todos.